Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Hoje estou aqui na cidade de Arraial do Cabo, região dos Lagos. E ao meu lado eu tenho uma atriz, poetisa, ativista cultural, uma mulher empoderada. Ai, muito obrigada, Ítalo. Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês. Eu me chamo Dandara Mello, sou aqui de Arraial do Cabo, faço teatro há 9 anos, escrevo poesia, faço parte de vários movimentos sociais de mulheres, de militância feminista e trabalho também um pouco com música. De vez em quando eu toco na banda do Pimenta do Reino, lá no Rio de Janeiro, mais precisamente em Nova Iguaçu, com Daniel Guerra. Isso. Um artista multimídia, né? Com certeza. Grande parceiro, grande parceiro. Bom, vamos lá? Vamos, estou aguardando as suas perguntas. Fazer algumas perguntas para minha amiga, né? Dandara Mello, que escola de teatro seria ideal para você? Bom, quando a gente fala de escola, geralmente a gente pensa na questão conceitual de concepção teatral, né? Uhum. Mas eu vou muito além, eu penso numa escola que dê acessibilidade para todas as pessoas poderem frequentarem, né? Seja o rico, seja o pobre, porque a cultura em si, como se a gente fala de teatro, ela ainda é muito elitista, Ítalo. Nem todo mundo tem acesso a tanta informação hoje em dia, por mais que seja democratizada com a internet, mas principalmente para cursos gratuitos. Eu acho que a minha escola seria uma Paulo Freirista, na qual teria os alunos, eles seriam, não só o professor seria o detentor da educação, mas sim ele instigaria os alunos a vencer e a cada vez mais se profissionalizar no meio da arte. E vira e mexe tem pessoas que vão para o teatro, mas elas não viram atrizes e atores, mas elas se tornam seres humanos incríveis, maravilhosos, porque a arte ela liberta, ela cura, ela salva, ela transforma a vida da pessoa, porque é um diálogo direto com a sociedade, né? A vida imita a arte e a arte imita a vida, falo assim. Perfeito, bacana. Realmente é preciso mudar um pouco o cenário, né? Com certeza. A acessibilidade de vários artistas que existem no interior do estado do Rio de Janeiro, talentosos. Com certeza. E invisíveis. Com certeza. Né? Invisíveis. Falta da democratização da economia, né? Para que essas pessoas possam demonstrar como é fazer a arte deles, porque a gente tem muita economia, assim, muito dinheiro, mas retido numa elite, né? E a cultura em si, ela não é popularizada. A gente tem que começar a criar um vínculo com a população em si, com o povão ser plateia, formação de plateia. A gente tem que ter essa formação de plateia e através de cursos de teatro a pessoa vai começar a gostar mais da arte, curso de música, curso de dança, e assim ela vai começar a degustar os espetáculos do interior, entende? Porque se você não conhece, você não acessa. Você não tem vontade de assistir. Isso aí. Na grande verdade, a gente precisa, através dos conselhos, trabalhar em políticas culturais voltadas para o nosso setor, né? Sim, com certeza. No foco exatamente disso, de trazer para a boca de cena esses grandes artistas que estão nas periferias. Eu acho que é por aí. É né? por aí. Eu acredito muito que aqui na Baixada Litorânea, a gente precisa muito da democratização, seja com aulas, seja com a questão da Lei Aldir Blanc também, ter acessibilidade, a Paulo Gustavo, que a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente, sobre a questão de dar empoderamento econômico para os artistas terem a possibilidade de mostrar o trabalho deles e também sobreviver. E através do cursos, né, que tem que ter, isso o próprio município tem que incentivar isso, é o fomento do município. A Secretaria de Cultura, ela tem que disponibilizar para as pessoas que são, assim, de baixa renda, que não têm possibilidade, terem acesso a esses cursos e, assim, terem um prazer de fazer teatro, entende? Então, para mim, a escola de teatro é Paulo Freirista, por quê? Porque o professor, ele instiga
o aluno a cada vez mais querer saber mais daquele assunto. E assim ele se torna mais empoderado, mais consciente do processo e pega para si aquele processo inteiro de ação, que é ser ator, às vezes quer ser diretor, nem sempre é só ser ator. Tem tantas profissões dentro do teatro. Nossa, que as pessoas só canalizam a questão da ação dramática, que é o quê? O ator ou a atriz. Tem um diretor, tem um produtor cultural, tem um iluminador, tem a pessoa que faz o som, tem todo um grupo de pessoas para que aconteça aquele espetáculo. Então as pessoas elas têm que entender como é que é o processo, que é muito mais do que atuar ou não atuar, entendeu? E com isso a roda gira, né? Gira, a economia criativa gira. As pessoas elas têm a questão da precariedade, de achar que quem faz teatro, quem faz um espetáculo, quem faz cinema, tá dando dinheiro. Tem pessoas que têm um linguajar meio vulgar, né? Tudo vagabundo, não quer. Então acha que quem faz arte, quem faz arte acha que, né? Quem olha para quem faz arte acha que marginaliza, entendeu? E a economia criativa é tudo. Quando a pessoa faz um espetáculo, ela precisa de um costureiro para a roupa do camarim, ela precisa se alimentar, então vai ter aquela vendinha que vai ganhar aquele dinheiro, ela precisa também da cortina, da coxia. Então, se for montar, assim, no começo, o cenário, então tem material que ela vai utilizar, que são outras pessoas, vai precisar do carpinteiro, então gira a economia criativa ali, que é através de um espetáculo criativa, porque está entre a cultura, né, o nome dá sobre isso, e gira toda uma economia de outros setores da sociedade. Então as pessoas têm que parar de ter essa visão que artista é tudo baderneiro e também é tudo, né, vagabundo. E não é, a gente rala pra caramba e não é visto, né? E não é visto, verdade. Dandara, eu vou seguir por esse caminho ainda, tá? Qual é o papel de uma Secretaria Municipal de Cultura, estadual e do próprio Ministério da Cultura, na sua visão? Então, vamos lá. Quando a gente fala de ministério, a gente está falando, né, do ministério onde vai ter um dinheiro, de uma pasta, um dinheiro que vai ser envolvido para aquele setor público que é a cultura, né? Antigamente o Ministério Público não tinha, virou uma pasta, e hoje tem a questão do governo atual, ele retomou o Ministério Público. Ministério da Cultura. Ministério da Cultura, desculpa. E assim começou a questão das leis de incentivos para os fazedores de cultura para todo o Brasil, né? Então a gente tem a Lei Aldir Blanc, tem a Paulo Gustavo, que são leis que fomentam os fazedores de cultura em todas as esferas sociais. Quando a gente fala sobre o fazedor de cultura, a gente fala desde do fazedor, até o pescador entra, tá? Porque ele faz na sua essência, que é uma cultura. O pescador, o ator, a atriz, a cantora, o produtor cultural, o artista plástico. Então, todas essas pessoas, elas entram nesse fomento da cultura, que é um dinheiro destinado para eles. Então, ele passa para o Estado, aí cria-se um edital do Estado também, e aí pode ter... A Lei Paulo Gustavo, ela é democrática no valor orçamentário. Já a Lei Paulo Gustavo tem direcionado uma porcentagem para audiovisual e o resto para os fazedores de cultura. Quem quiser ter mais acesso sobre essa lei, é só pesquisar na internet, é muito fácil, tem como você ingerir bem e entender, porque não é de rebuscado a leitura, dá para entender sim. E assim, tem o edital estadual e tem o edital municipal, com essas duas leis, para democratizar a potencialidade do trabalho dos fazedores de cultura, né? E o que acontece? Dentro das secretarias municipais, existem os conselhos, que são os conselhos de cultura, porque está vinculado à secretaria, ou uma subsecretaria que está vinculado, que é cultura também. E eles servem para fiscalizar, propor, deliberar ações para aqueles fazedores de cultura ou as ações culturais. E também propor que os patrimônios materiais sejam preservados e tenham ações dentro daqueles espaços, entendeu? Porque, vamos supor, vamos dizer a verdade. O Conselheiro de Cultura é muito importante nesse processo para fiscalizar se a cultura vai ser destinada ou não para os fazedores de cultura, porque se não for utilizado no prazo certo, aquele dinheiro volta para o federal. E é um desperdício, porque nós necessitamos desse dinheiro para avançar em políticas públicas para economia criativa para gente, que é do interior da Baixada Fluminense, a Baixada Litorânea. Eu falo Baixada Fluminense porque eu também vim de Nova Iguaçu e lá é muito efervescente. E Cabo Frio
as leis estão funcionando, estão sendo orgânicas. Já em Arraial do Cabo, infelizmente, a nossa lei Paulo Gustavo retornou para o federal por causa que teve um equívoco do governo atual, na qual ele achou que ele ia prestar conta do dinheiro, sendo que quando você repassa o dinheiro para o fazedor do cultura, ou entra no CNPJ ou entra no CPF da pessoa. E ela que tem que prestar conta diretamente para o sistema federal. Caso ela não dê a contrapartida, não justifique a ação dela, do fazer dela cultural, vamos supor, vou explicar mais fácil para você, pega o dinheiro e não faz nada. O CPF dela tá cancelado para fazer outros editais. Então, para ela, é precarizado ela fazer isso, porque se ela fizer isso, ela vai deixar de ter outras oportunidades futuras. Então, é sobre isso que eu queria dizer. Eu acho que falta alguém chamar esses governos municipais, principalmente aqui na Baixada Litorânea, para explicar essas coisas. Né? Porque uma cidade aqui da região, no caso, Arraial do Cabo mesmo, devolveu 2 vezes, né? 2 vezes. 2 vezes o dinheiro. Devolveu a Paulo Gustavo e a Leondir Blanc anteriormente. Na verdade, foram 3 vezes. 3 vezes, né? Foram ao Aldir Blanc 2 vezes e uma a Paulo Gustavo, porque a Paulo Gustavo... E aí é muito ruim. Fica uma imagem muito, muito ruim para a cidade, para o governo atual e para os fazedores de cultura. Por mais que atualmente a gente tenha um conselho, em Arraial do Cabo, um conselho de cultura, mas infelizmente, por coisas pessoais, o conselho, às vezes as pessoas... Porque é um trabalho voluntário, Ítalo. Vamos deixar bem claro, gente, que o conselho de cultura, na verdade, equipara o poder público com o poder civil, né? Que são as pessoas da sociedade civil. E às vezes as pessoas, por não ter a questão da experiência também, a perspicácia, elas não conseguem entender o direito delas, para elas reivindicarem aquela ação do governo. E também existe a questão dos problemas pessoais das pessoas, elas precisam sobreviver. Por ser um trabalho voluntário, muitas vezes as pessoas deixam um pouquinho o conselho de lado, que é algo importante pra caramba para a sociedade civil, ainda mais para a classe artística, e acaba que o governo ele faz o que quer, como pode, e na hora que quer, e tipo, como se a gente fosse empregado deles, entendeu? Eles ninguém reclama. Os artistas não reclamam por medo de represália. Infelizmente, a gente vive numa cidade pequena de 35 mil habitantes, onde a maioria das pessoas que moram em Arraial do Cabo ou trabalha com turismo, ou trabalha com comércio, ou trabalha na prefeitura. 80% da população trabalha dentro da prefeitura. Então, existe aquela questão da represália, ou às vezes... Porque o conselheiro ele não pode trabalhar diretamente na prefeitura, né? Porque isso daí está nos trâmites pessoais do regimento, né? Do regimento. Porém, ele tem um familiar que trabalha na prefeitura, ele tem um primo, ele tem um irmão que trabalha na prefeitura. Então, ele tem medo de reivindicar algo, porque ele vai sofrer represária, a família dele vai perder o emprego, vai perder o ganha-pão dele, vai ficar sem como se sustentar. É isso que acontece, infelizmente, numa cidade pequena. Isso é o Brasil do século XXI, né? Do século XXI. Vamos seguir em frente, então. Vamos, se deixar eu vou falando. O que é desenvolvimento cultural para você? Desenvolvimento cultural para mim é uma coisa macro, né? Que equipara a questão econômica, a democratização da economia, a questão de ações, fomenta as ações culturais, valorização de patrimônio material e imaterial, né? Material seria os patrimônios de museu, teatro, e o material são os fazeres como ação dramática de fazer teatro, fazer música, compor música. Isso para mim é o desenvolvimento, claro, com a democratização do dinheiro para os fazedores de cultura. Isso para mim é o desenvolvimento cultural, fomentar a cultura com a economia criativa, como eu falei inicialmente sobre isso, sabe? Claro, você também não pode construir um patrimônio material e deixar ele lá vazio. Você tem que fomentar, e isso é questão do governo ter um olhar carinhoso, um olhar crítico e responsável para aquele patrimônio material que é um teatro da vida. Ele não pode largar o teatro. Se ele vai fazer uma manutenção, ele vai ter que ir lá fazer a manutenção do teatro, ele vai estar lá sempre junto com a sociedade civil, sem vaidade. Isso para mim é o desenvolvimento cultural. É você ter a ferramenta, que é o patrimônio material, que é um teatro, que é uma escola, um patrimônio, e dentro desse patrimônio você fomentar cursos de teatro, cursos de música e etc. E fazer também os espetáculos dentro daquele patrimônio. Para mim isso E também ir para o interior, porque você também não pode deixar que o interior, que seja o interior do interior, existe. Se a gente falar de Arraial do Cabo, a gente fala de uma cidade que vive turisticamente,
porém a gente tem os distritos. Levar acesso à cultura por interior é super importante, igual Cabo Frio. Tamoios existe e tem cultura ali, latente. Tem a questão da música, do teatro, que tem que ser levado para lá. Fora também que tem já pessoas que fazem capoeira lá. De ir pra lá. Tem capoeira lá. Eu sei que lá também tem os quilombolas estão lá. Os quilombolas estão lá. Que também são os fazedores de cultura. São ativistas. Está dentro do Conselho de Cultura. Isso. Entendeu? Então, assim, os quilombolas, eles são importantíssimos, porque eles são as pessoas que têm a essência cultural. É que as pessoas, elas não entendem o que um pescador tem a ver com teatro, que está interligado à cultura. A cultura é tudo que você veste, come, pensa e age. Então, a gente tem que desmistificar que cultura é só teatro, música e, sei lá, artes plásticas, porque a cultura é muito ampla, ela está sempre ali na amplitude maior. E é sobre isso, a democratização do dinheiro, do capital, para os fazedores de cultura, e também não só a democratização da informação. Porque se a gente parar para analisar, nós podemos ter, sim, cursos de teatro, mas será que tem a democratização da informação que tem esse curso? É verdade. Que hoje em dia está muito mais amplo, muito mais fácil você pegar um Instagram e tentar divulgar e dar a democratização disso, entende? Perfeitamente. Seguindo, o que é teatro para você? Poxa. Toquei no ponto fraco. Para mim, vou falar para mim, né, no caso, teatro é tudo. Para mim é alimento, é respirar, é pensar, é agir, é ação dramática. Se eu não tivesse feito teatro desde nova, eu não seria o ser humano que eu sou. Eu sou muito mais empática. Eu tenho muito mais respeito pelas pessoas, menos intolerância, a questão do preconceito, não existe isso, não existe na minha fala, porque eu aprendi a lidar com o ser humano melhor no teatro, e aprendi a não lidar só com o ser humano, mas lidar com o meu ser humano interior, entende? Porque às vezes, quando a pessoa entra no teatro, ela não precisa virar artista, mas ela potencializa o que há de melhor dela dentro das possibilidades do imaginário, porque a pessoa que faz teatro, ela pode ser um bom advogado, ela pode ser um bom professor, ela melhora a oratória dela, ela começa a entender o outro e ela começa a entender que a vida tem tudo um sim e não, mas você tem que ter um equilíbrio, sabe? Quando a gente vai fazer uma peça, a gente sabe muito bem que a gente tem que defender o personagem. Isso. E se a gente defende um vilão, a gente humaniza ele, com as dores, os amores, com as tristezas, com os sentimentos. E quando você começa a entender aquele outro, que é um ser inanimato, você começa a entender a sociedade toda em si. Porque ninguém é tão ruim o suficiente, mas nem é tão bom o suficiente. Então todo mundo tem sua luz e sua sombra. E o teatro dá isso. Gostei disso. Sua luz e sua sombra. Perfeito. Vamos, mais uma, Landara. A atriz brasileira, diante desse cenário machista da nossa sociedade e os preconceitos da profissão. Olha, vamos lá. A gente vai falar, vou falar bem breve, porque é um assunto muito, muito interno, muito intrínseco, porque se a gente falar sobre o machismo, a gente tem que falar desde os movimentos sociais, desde que a mulher, ela tinha aquela submissão do homem do sistema patriarcal, né? Então a gente via a mulher, a sociedade sim, via a mulher para procriar, cuidar dos filhos e somente cuidar do lar, né? Aí teve a ruptura, teve a questão do primeiro voto, a mulher teve direito, isso foi criado pelo Getúlio Vargas, então a gente começa a ver a questão, a mulher ser um ser político na qual ela pode votar, ela já pode pensar e dialogar com a sociedade, entende? E assim tinha os preconceitos com as suas profissões. Antigamente era muito mais aceitável ser uma professora do que ser uma atriz, porque tinha a questão da marginalização, que a atriz poderia ser associada a uma mulher meretriz, entende? Uma mulher da vida, uma mulher... E não tinha nada a ver, não que não pudesse ser também, mas como não pudesse ser desassociado, mas as pessoas associavam por quê? Porque artista antigamente era tudo vagabundo. Homem era vagabundo e mulher era mulher da vida. Então, assim, foi se criando o pensamento, a ruptura desse pensamento conforme foi a evolução humana nos séculos. Que teve o pensamento que o ser humano em si, independente de ser mulher ou homem, tem o direito de pensar igual, votar igual e estar em cada vez mais exceção. Claro que hoje em dia ainda há uma marginalização da mulher na sociedade como atriz,
porque é muito hoje em dia tá muito difícil arrumar um relacionamento saudável com as pessoas. Ainda mais quando você quer casar e faz teatro, tem a questão da marginalização também. Que, não, ela faz teatro, ela vai beijar outro rapaz, ela vai se relacionar com outra pessoa, e tudo é muito profissional, só que as pessoas elas associam a isso como se algo fosse muito ruim, entende? E, claro, que hoje as mulheres estão muito mais poderosas, a gente vê atrizes magníficas, Fernanda Montenegro, Fernando Torres agora que ganhou, né, a verdade, o filme que ganhou o Oscar. Então a gente percebe que essa ruptura da sociedade está vindo aos poucos, mas na década de 60 tinha a concepção da cena conforme o padrão social daquele comportamento. Você vai ver muitos filmes de época de preto e branco, o cara corrigindo a mulher batendo na bunda, você acredita nisso? Era normalizado. Era normalizada a violência verbal, a violência física contra a mulher. Porque aquela sociedade era arcaica naquele pensamento na qual a mulher era propriedade de um homem, por causa do sistema patriarcal. Claro que teve vários movimentos de mulheres, vários movimentos feministas que tiveram essa ruptura aos poucos. Ainda a gente tem muita coisa ainda que pode melhorar, que creio eu que vai ser melhorado, mas é conforme o tempo, é passo de formiga, sabe? Então, a ação de ser atriz, a questão de ser profissional como atriz, tem seus problemas, claro, não é mil maravilhas, mas eu não me viria fazendo outra coisa. Eu também não. Dandara Mello, muito obrigado, foi um prazer imenso. Agora eu quero falar com você. Tá? Vamos pensar um pouco, eu vou voltar lá atrás. Muitos amigos, né, eles perguntam assim, você é ator? Eu falo, sou, mas eu não te vejo na televisão. Ué, mas eu sou ator de teatro. Né? Se você for ao teatro, você vai me ver atuando, né? Não, mas você tem que estar na grande mídia. Eu falo, meu querido, ser ator não é apenas estar na grande vitrine da televisão brasileira, a nossa chamada Hollywood brasileira. Não é só isso. Ser ator é algo mais orgânico, tá? É evidente que grandes artistas ficam invisíveis porque não está nessa vitrine. Mas eles existem, eles estão atuando e exercendo o seu ofício. Tá? Então, assim, vá ao teatro, prestigie um grupo de teatro da sua cidade e não deixe a arte morrer. Porque nós, artistas, nós não vamos deixar morrer. E o teatro vai existir enquanto o ser humano existe. Eu vou pegar a primeira frase do livro de uma professora de teatro, Margot Bertot. Na primeira página do livro dela, História Mundial do Teatro, ela fala o seguinte: o teatro é tão velho quanto a própria história da raça humana. Então, enquanto existir o homem, o teatro vai existir. Uma boa tarde para você, tá bom? E um abraço. Beijo, obrigada, gente. Beijo, obrigado.